E aí pessoal, beleza? Vamos tentar resolver esse desafio médio aqui do Hacker Rank. Desafio bem interessante, tá? Então vou ler ele aqui. Nós podemos definir um quadrado mágico sendo uma matriz n por n de números distintos, inteiros distintos de 1 para 2n, que a soma das suas linhas, colunas e diagonais é sempre o mesmo número, que é chamado de a constante mágica. Então, dado uma matriz 3 por 3 de números positivos que não se repetem, devemos converter para uma matriz mágica e printar o custo da linha, né? Basicamente isso. Então é um desafio bem interessante, né? Aqui ele até dá um array aqui, uma matriz, aliás, que se a gente somar as linhas, colunas e diagonais dá números diferentes, ou seja, não é uma matriz, não é um quadrado mágico. Aqui embaixo já é um quadrado mágico, né? Porque se a gente somar as linhas, as colunas e diagonais dá sempre 15, como vocês podem ver, certo? E é isso, aqui ele fala como a gente precisa calcular, como é que é o cálculo do custo mínimo, né? Então ele substituiu 5 pelo 8, vai fazer 1 menos o outro, 1 menos o outro, 1 menos o outro, aliás, né? Aqui ele substituiu 8 pelo 9, fez a mesma coisa, o 4 pelo 7 faz a mesma coisa e chega no resultado final 7. Beleza, super tranquilo. Como é que a gente pode resolver isso? Né? Vou tentar aqui fazer um passo a passo, mas inicialmente eu não quero nem pensar em matriz, eu quero só fazer um array aqui de exemplo. Esse array de exemplo nós vamos ter o A, nós teremos o B, nós teremos o C. A gente sabe que o número de possibilidades desse arranjo é 6, né? Porque é tranquilo, né? E como é que a gente sabe isso? Porque a gente vai fazendo, né? As possibilidades. Então, a gente vai ter o ABC, a gente vai ter o ACB e vai fazendo, né? Por diante é o B, né? O B é o... a gente vai ter o BAC e o BCA. E aí aqui é o C, né? Mais duas possibilidades. Por isso a gente sabe que é 6. Tá? Então, como é que a gente faz isso na programação? A gente vai criar um modo de força bruta, né? É mais ou menos como calcular o mínimo, o menor caminho mínimo, né? Basicamente você vai testar todos os caminhos possíveis e calculá-los. Mesma coisa que a gente vai fazer aqui, né? Então é como se fosse uma força bruta. Então a gente vai criar uma função que a gente vai chamar de f-recursive permutation. Essa função vai receber 3 parâmetros: o array 1, o array 2 e o array 3. Ué, por que tanto array, né? É porque a gente vai... já vou explicar aqui, porque a gente tem que trabalhar com os arrays, sendo que o primeiro array, o array número 1, será o array para distribuir, array com os itens para distribuir. O array 2 será o array dos itens já distribuídos. E o array 3 é o array das possibilidades. Forma mais fácil de fazer. Então, aqui já vou renomear eles. Então, o primeiro array vai ser array to distribute. O segundo array é array distributed. O terceiro array é o array result. Tá? Então, basicamente aqui nós podemos criar um const de array de result. Vai ser inicializado com um array vazio. Posso usar const, né? Mesmo que ele seja modificado, porque o array ele é do tipo mutável, né? Então, mesmo usando const, é como se eu estivesse usando let.
Então aqui embaixo, né, aqui em cima eu vou declarar a minha função recursiva e aqui embaixo eu vou chamar ela. Passando o que? Passando o array de exemplo, passando um array vazio, porque eu não tenho nenhum item distribuído ainda, passando meu array de result, que é basicamente um array vazio. Onde a gente vai mudar por referência aqui o valor, e aqui embaixo, só por teste, né, inicialmente eu vou printar o array de result, para saber se ele está preenchendo as possibilidades ou não. Beleza? Até aqui tranquilo, né? Ele também pede um retorno numérico aqui, né? Então, retorno do custo. Só para dar uma enganada nele aqui. Então, como é que eu posso implementar minha função recursiva, né? A função recursiva, ela sempre chama ela mesma, né? Ainda não vou preencher os parâmetros aqui, porque preciso pensar um pouco melhor ainda como fazer isso. Mas aqui em cima a gente precisa fazer a verificação, né, a validação para os casos onde eu preciso preencher o array de result, que vai ser o final daquela combinação, né? Então o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso fazer um if e verificar. Se eu não tenho mais itens para distribuir, se eu não tenho mais itens para distribuir, return array result push arrays os itens distribuídos, certo? Caso contrário, ele vai ter que chamar a função recursiva de novo, né? Ou seja, uma hora ele vai jogar no array de result aqui, né? Então ele vai abrindo possibilidades, né? Até concluir todas as possibilidades possíveis. Só que aqui, cara, imagina a primeira vez que vai estar passando, né? E as demais também, né? Então vou ter que fazer um for aqui com let i. Aqui eu vou deixar um fixado por enquanto, né? Só para testar. E mais. Opa, veio aqui para baixo. E aí aqui dentro desse for sim eu chamo minha função recursiva. Por quê? Imagina quando eu estou inteirando o A aqui, né? Eu vou ter o B e o C ainda para combinar na segunda casinha. Então eu vou ter que chamar tanto o B e o C para criar uma nova possibilidade. Então eu vou chamar... imagina que o meu array para distribuir tem o B e o C, e o array já distribuído tem o A. Então eu vou ter que chamar tanto o B e o C para preencher a segunda casinha, sabe? Essa é meio chatinho de compreender isso, mas depurando dá pra ver super bem essa lógica, e até aconselho para quem tem dificuldade para entender isso, tá? Recursividade. Mas é bem depurando, você vai entender um pouco mais do conceito. Ele vai chamar essa função recursiva para cada item aqui que eu tenho do array para distribuir, criando as possibilidades, né? Senão eu não ia conseguir criar todas, né? Se não tivesse esse for. Beleza. Então, aqui eu tenho que passar basicamente o array para distribuir. E aí então aqui eu tenho que ficar mudando de array, né? Essa é a lógica. Então, basicamente eu vou passar o array para distribuir aqui, porém tirando o item. Vou fazer um filter que tira, que é diferente do item que eu estou inteirando naquele momento, né? Certo? Porque eu vou querer passar ele para o array distribuído, certo? É isso, é isso. Já o array de distribuído, eu vou ter que criar um novo array, né? Vai ser o array já com os itens já distribuídos, mais o item atual, né? Que é esse carinha aqui, né? Então eu estou tirando ele do primeiro array e estou passando para o segundo array, tá? E lá na finaleira vai cair nesse if aqui, onde ele vai montar a possibilidade e vai jogar para o array de result. Basicamente isso. Então aqui vai jogar para baixo e aqui vai jogar para baixo. É isso.
como é que eu vou saber se esse código tá funcionando? Dá um run code aqui. A rede result is undefined. Ah, claro, eu não botei o array result aqui, né? Então aqui falta mais um parâmetro, que é o array de result, né? Que vai ser sempre ele, que a gente vai alterar a referência. Ó, ele montou o ABC, tá? Ah, por que não montou as outras possibilidades? Porque aqui no nosso for ele tá fixo. Então aqui, array para distribuir, langet. Agora ele vai montar todas as possibilidades. Montou ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA. Beleza. Então, nós temos nesse momento todas as possibilidades de ABC, né? Mas não é isso que o problema quer, né? O problema quer uma matriz de 1 a 9 de números não repetentes. Então aqui basicamente o que a gente pode fazer é botar 1, 2, 3, 4. A gente pode fazer a permutação de 1 a 9. Não é a mesma coisa? Então por enquanto a gente nem mexeu na matriz que ele passou por parâmetro aqui, tá? A gente só está criando todas as possibilidades. Por isso não é tão performático, né? Porque a permutação de 1 a 9 vai dar 380 mil, alguma coisa do tipo. Então imagina ele montar todas as possibilidades, tá? 380 mil. Destes 300 e poucos mil, 8 são quadrados mágicos. Então, primeiro a gente precisa descobrir quais são as possibilidades de quadrado mágico, para depois a gente comparar com o array que ele passa por parâmetro e descobrir o custo mínimo para eu transformar aquele array em um quadrado mágico. Tá? Esse é o método força bruta. Tá? Existem outras formas mais performáticas e mais bonitas de resolver isso aqui, mas eu gosto de entender as formas simples, porque são as formas mais fáceis de tu chegar na hora de uma entrevista ou tu chegar numa hora de uma prova e tu saber reproduzir aquilo lá, de tu se lembrar. Tá? Formas muito complexas por vezes são muito específicas, tá? As formas inteligentes são muito específicas e é complicado de tu se lembrar depois de um tempo. Por isso eu sempre procuro as formas mais fáceis, tá? É claro que se fosse uma entrevista, para uma vaga e o cara quisesse e o entrevistador quisesse que eu fizesse a melhor solução, provavelmente não iria passar, certo? Mas é um risco que a gente assume, é uma estratégia que a gente assume, né? Beleza? Então de 1 a 9 aqui, ele tem que dar 300 e perto de 380 mil aqui, senão vai estar errado. Deu? Ah, não é 380, é 362.880. Beleza, é esse número mesmo aqui. Eu tinha confundido. Eu achava que era 380, mas não, é 362 mil. Desses 362.880, apenas 8 matrizes são matrizes mágicas. Se eu imprimir somente um array result, ele vai imprimir todas as 360 mil possibilidades, né? Tá. E eu vou cortar o vídeo porque senão eu vou me estender muito aqui. Mas basicamente nos próximos vídeos a gente vai ter que trabalhar com outras duas funções. Eu até vou criar o corpo delas aqui, mas não vou implementar ainda, tá? Vou deixar para o próximo vídeo, tá ok? Eu tenho que criar uma função que vai checar se a matriz é mágica. E aqui vai ter uma matriz, que eu vou passar. Por quê?
Por que eu vou criar essa função? Que eu vou, toda vez que eu for tentar na verdade aqui nessa parte do código, toda vez que eu for aliás, nessa parte do código eu tenho que verificar se aquela possibilidade é uma matriz mágica. Se for, eu vou jogar dentro do array. Se não for, eu não posso. Então a gente sempre, o array de result aqui nesse caso sempre vai ser limitado a 8 itens lá dentro, 8 matrizes lá dentro, tá? 8 possibilidades lá dentro, porque são um número de possibilidades de matriz mágica, né, de 1 a 9. Beleza? E aqui também, não sei se no próximo vídeo ou se vai ter uma terceira parte, enfim, mas aqui eu vou ter que calcular o custo mínimo, né, entre duas matrizes para eu tentar achar o custo mínimo de transformação. Beleza? É isso. Até a próxima parte. Eu vou cortar por aqui porque já está em 16 minutos. Então, se vocês querem ver a continuidade disso aqui, procurem o próximo vídeo ali que eu vou implementar essas duas funções e a gente vai descobrir o custo mínimo por força bruta. Mais uma vez eu quero dizer que essa não é a melhor solução, mas é a solução mais fácil de você lembrar caso você tenha que resolver esse problema ao vivo, né? Com os entrevistadores te olhando ali, né? É a forma mais fácil, mas é a forma menos performática. Beleza, pessoal? Valeu!